Bom, então vamos terminar essa parte dos produtos. Vamos ver o teorema de fatoração de Weissas. Bom, então, o problema que a gente vai estudar é o seguinte. Tem um aberto, conexo, de C. Um subconjunto discreto de U. Bom, isso aqui é equivalente a dizer que o fecho desse lambda está contido no complementar de U, né? Então, vou botar aqui, tá certo? Ok? Esse conjunto poderia ser os complexos, tá? E esse lambda aqui poderia ser um conjunto infinito que só o único ponto é o infinito de acumulação. Certo? É um exemplo, né? Bom, vamos considerar uma função D com valores naturais. Então, nós vamos provar o seguinte teorema. De Weissas, né? Então, na situação acima, existe uma F holomorfa em U tal que o conjunto dos zeros é o lambda e gama, na verdade, isso aqui é gama, né? E multiplicidade, ou a ordem, né? A ordem de F de W igual a D de W. Tá? Ok? Então, ou seja, dado um subconjunto discreto, né, do aberto U, tá certo? Então, e uma função com valores naturais, existe uma função em holomorfa em U, tal que o conjunto de zeros é exatamente o lambda, e a ordem desses zeros, para todo ponto de lambda, a ordem é exatamente D de ômega, tá? Bom, então, uma demonstração. Tem um primeiro caso, só para fixar as ideias. Vamos supor que lambda é finito. Nesse caso, o problema é bem fácil, tá certo? Gama, né? Gama é finito. Então, vamos supor que o gama Então, a função f pode ser um polinômio, certo? Nesse caso aqui. Tá? Então, nesse caso, é bem simples a solução. Vamos considerar o caso infinito.
Bom, então nesse caso aqui, eu vou separar em dois subcasos. Um caso em que o conjunto é todo o C e outro caso que não é o C. Mas vamos definir aqui, dar uma definição. São os fatores de Weierstrass. Que vamos definir indutivamente da seguinte maneira: F1 de Z, quer dizer, não precisa ser indutivamente, mas vamos dizer assim. Tá? Então, definir o fator de Weiss dessa maneira. E aqui, esse P aqui, P maior ou igual a 2, então define assim, certo? Ok, então o F, observação é que esse, qualquer que seja diferente de zero, FP Z menos A tem um zero, único zero em A com ordem de ordem 1, certo? Ok? Bom, então, vamos considerar o primeiro caso, então, em que U igual a C, né? Tá? E, então, a gente tem esse lambda aqui, vai ser um conjunto, esse gama vai ser um conjunto, vamos chamar AN, é infinito, né? Bom, como ele é discreto, ele tem que ser enumerável, tá certo? Então, e o fato de que esse fato aqui, isso aqui é lambda barra, gama barra, menos gama. Quer dizer, os pontos de acumulação dele estão contidos aqui, né? Tá certo? Tem um R ali. Então, isso aqui, aquela hipótese ali, diz que o limite de AN igual a infinito. Tá certo? E eu vou também, nessa enumeração, evidentemente, eu vou supor que o AM é diferente de AM, né? Bom, então, vamos provar o seguinte. Qualquer sequência PN. PN aqui vai ser o D de AN, né? Certo? Ok? Vai ser o D de AN. Tá ok. Vale essa condição estrela aqui. Desculpe. Não, aqui o PN não vai ser isso, não. Desculpe, não é isso, não. Qualquer sequência PN e N, tá ok. Soma o DN, então aqui vai ser o D de AN, né? DN
Então, que essa série aqui converge. Aqui, eu vou supor que os AN são todos diferentes de zero, tá? Eu vou supor que todos os AN são diferentes de zero. Né? Se tiver um que é zero, no final eu multiplico por z elevado à potência dele, tá? Então, posso supor que eles são todos diferentes de zero. Ok? Então, a afirmação é a seguinte. Qualquer sequência Pn, tal que, chamando Dn, D de AN, né? Tal que a soma, essa soma converge, então, o produto dado por isso aqui, converge normalmente as partes compactas de C. Né? Então, essa função aqui vai resolver o nosso problema. Tá certo? Ok? E B. Então, se Pn, um exemplo em que vai convergir, é NTN. Então, estrela verdadeira. Certo? Ou seja, se eu tomar Pn igual a NDN, então, isso aqui tem que ser verdade para todo R positivo, né? Essa soma aqui tem que ser menor que infinito para todo R positivo, ok? Tá? Então, vamos provar essas duas afirmações. Ok? Então, primeiro fato aqui que eu vou usar é o seguinte. Para todo K natural, vale o seguinte. E para todo K, todo Z menor ou igual que 1/2, vale que FK de Z menos 1 menor ou igual a 3Z elevado a K sobre K. Ok? Então, isso aqui vai ser usado para provar esse A aqui, certo? Provar o A. Tá? Com essa hipótese aqui. Então, mas vamos provar, então, essa... Vou chamar de 1 aqui. Vou provar esse 1 aqui, tá? Então... Prova de 1. Bom, para o F1 é muito fácil, porque o F1 de Z é 1 menos Z, né? Quer dizer, 1 menos Z igual a Z. Tá certo? Então, então, é óbvio, né? Porque aí, se o Z é menor ou igual que 1/2, módulo de Z é menor ou igual que 1/2, então essa desigualdade é verdadeira. Tá? Então, o F1, para o F1 é verdade. Bom, vamos supor agora que o K é maior ou igual a 2. Então, lembrar que o FK
de Z, 1 menos Z, exponencial Z mais Z2 sobre 2, mais ZK menos 1, sobre K menos 1. Então, o FK linha de Z vai ser o quê? 1 menos Z vezes a derivada da exponencial. Agora, a derivada da exponencial é 1 mais Z mais ZK menos 2, não é isso? Porque aqui vai cancelando, né? Vezes exponencial. Vou botar a exponencial assim só para dizer que tem a exponencial aqui. Menos a derivada desse, que é menos 1, vezes a exponencial. Certo? Então isso aqui fica exponencial vezes... Agora, isso aqui é aquele cálculo que a gente faz para projeção. Isso aqui é 1 menos Z elevado a K menos 1. Não é isso? Tá? Agora, menos 1 aqui, tá? Ok? Então, isso aqui dá menos Z elevado a K menos 1 exponencial disso aqui, certo? Ok? Portanto, o FK', né, o módulo FK' de Z menor ou igual que módulo de Z K menos 1 módulo exponencial certo? Agora, exponencial vou lembrar aqui que o módulo da exponencial, usando a série de potências, né, da exponencial, quer dizer, módulo exponencial de W, aqui a gente bota a série de potência aqui, né? Isso aqui é menor ou igual, certo? Então, isso aqui fica menor ou igual que Z K menos 1 exponencial do módulo isso aqui, que é menor ou igual que o módulo, que é a soma dos módulos, né? Certo? Ok? Bom, então, agora, se Z é menor ou igual que o meio, em módulo, agora eu vou usar que o Z é menor ou igual que o meio. Se Z é menor ou igual que o meio, esse número que está aqui é menor ou igual que 1 meio mais 1 meio ao quadrado mais 1 meio K menos 1, né? Certo? Ok? E é menor ou igual que 1. Tá? Ok? Isso aqui para Z menor ou igual que 1 meio. Então, o que está aqui dentro da exponencial é menor ou igual ao que é. Não é isso? É menor que 3, né? Certo? Tá? Então, daí a gente obtém que o FK linha de Z é menor ou igual que 3Z K menos 1 se Z menor ou igual que 1 meio. Certo? Ok. Então, agora vamos
Agora tem FK de Z menos 1. Isso aqui é o módulo da integral de 0 a Z. Não? Botar assim, 0 a 1, FK, linha, de TZ, vezes Z dt. Certo? Porque a gente pega o segmento de reta ligando 0 a Z, tá certo? Ok? Ligando 0 a Z. Então, isso aqui dá parametrizado por TZ, T variando de 0 a 1. Então, fica isso aqui, tá? Isso aqui dá FK linha de 1 menos FK linha de 0. FK de 1 menos FK de 0, certo? FK de 1 é FK de Z, né? FK de T para T igual a 1, depois T igual a 0. Para T igual a 0, é FK de 0. FK de 0 vale 1, certo? Ok? Então, tem essa desigualdade aqui. Então, isso aqui é menor ou igual. Então, aqui, 3. T é integral 0 a 1. Módulo. T, K menos 1. Z. K menos 1, mas como tem um Z aqui, fica ZK, não é isso? DT. Certo? Ok? Esse ZK eu passo para fora. 3 ZK sobre K menos 1. Certo? Ok, então. Sobre K, desculpa. Sobre K, que é a integral desse aqui, é T elevado a K sobre K. Certo? Ok. Então tem essa desigualdade, tá? Que eu vou utilizar. Tá, então. Então, tendo-se em vista essa desigualdade, vamos supor que essa condição estrela seja verificada. Tá? Suponhamos que estrela é verificada. Tá? Bom, então, vou lembrar aqui que para que um produto convirja normalmente, a gente tem que testar o 1 menos, né? Vamos chamar Fn. Então, Fn vai ser Fpn V elevado a n elevado a dn, né? O Fn vai ser isso aqui, né? Então a gente tem que testar isso aqui, né? 1 menos Fn, né? E tem que ver se essa série converge normalmente nas partes compactas. Bom, então, vamos subtrair F. Vamos supor o primeiro caso em que dn igual a 1. F, certo? Menos 1. Tá? Bom, então... mas isso aqui eu vou verificar, vou fazer essa conta aqui, para ele suficientemente grande. Ok? Então, fixemos. Eu quero provar que isso aqui converge normalmente nas partes compactas, então eu tenho que provar que para qualquer disco compacto, né, em C, isso aí converge normalmente nesse disco. Então, fixemos um R positivo e vamos tomar o disco, então, esse disco aqui. Disco fechado, centro 0 e raio R.
tá? E como limite de AN igual a infinito, então existe um N0, tá o quê? Se N maior ou igual que N0, então a N maior, em módulo maior ou igual que 2R, por exemplo. Tá certo? Vou apagar aqui. Então, se Z menor ou igual que R, tá certo? Se Z for menor ou igual, se o Z está naquele disco, centro 0 e raio R, então, Z sobre a N é menor ou igual que 1/2, não é isso? Tá certo? Z sobre a N menor ou igual que 1/2, logo a gente pode fazer a estimativa, essa estimativa 1 aqui, tá certo? Então, pela estimativa 1, F, Pn, Z sobre a N, modo menos 1, menor ou igual 3 sobre Pn, Z sobre AN elevado a Pn, não é isso? Que é menor ou igual que 3 sobre Pn R sobre AN elevado a Pn, certo? Bom, então, aqui a gente conclui que se o dn é igual a 1 para todo n, a série converge, tá certo? Ok? Tá, mas na verdade o que a gente quer é F, Pn, Z sobre a N elevado a Dn, né? Menos 1. Certo? Ok? Tá, então o que eu vou dizer aqui que é... Então isso aqui vai como é que é? Quer dizer, agora, então isso aqui vai ser, chamar, isso aqui é W elevado a Dn menos 1, né? Isso aqui é W menos 1, 1 mais W uma coisa assim, né? Tem uma estimativa desse jeito aí, tá certo? Onde esse W aqui eu estou chamando W é isso aqui, certo? Ok, então apareceu o W aqui e aqui aparece uma coisa assim, certo? Onde isso aqui é menor ou igual, então que W menos 1 vezes 1 mais W mais W dn menos 1, certo?
Isso aqui vai ser o FPN. FPN de Z sobre a N, né? Esse é o W. Não é isso? Ok? Bom, então, evidentemente, como isso aqui, o Z sobre a N, isso aqui é menor ou igual que 1/2, módulo, tá certo? Então, a gente pode estimar isso aqui, a partir daquela coisa ali, isso aqui fica... vai ficar menor ou igual... Como é que é mesmo? Peraí. Bom, o que eu estou afirmando é que isso aqui é menor ou igual que dn f pn de z sobre a n menos 1 dn vezes isso, tá? Que vai aparecer aqui um fpn menos 1 e essa soma aqui, tá certo? Essa soma aqui, ela pode ser estimada por uma... que aqui tem dn coisas, né? dn números aqui, certo? Ok? Então, isso pode ser estimado pelo... Se o W for menor ou igual que 1, você pode ser estimado por dn. Tá certo? Ok. Então, bom, de qualquer maneira... Isso vale se o módulo do W for menor ou Hã? igual a 1. Isso vale se o módulo do W for menor ou igual a 1. For menor ou igual a 1. Mas aí o termo, aquela sempre converge, né? Então, como N grande... Se o dn for... que você tem essa estimativa aqui, né? Tá certo? Mas você tem aquela... Só um minutinho. Quer dizer, o que eu quero é que esse produto, né, F, PN, Z, sobre a N, elevado a DN, quero que esse produto aqui convirja normalmente. Mas, na verdade, eu estou tomando para N maior ou igual que N0, né, para poder usar a estimativa. Tá certo? Bom, daqui a pouco eu volto aqui. Então, então essa é exatamente a condição que eu tenho aqui, tá certo? Quer dizer, eu quero estimar por uma coisa desse tipo aqui, certo? Quer dizer, no caso aí, o que acontece é que quanto vale? Quer dizer, o F
K de Z, né? Isso aqui é 1 menos Z vezes menor ou igual que 1 menos Z exponencial de Z mais ZK menos 1 sobre K menos 1. Não é isso? Certo? Ok? Está dentro da exponencial é menor ou igual que o módulo. É menor ou igual que 1, isso aqui, né? Menor ou igual que 1. Isso aqui é menor ou igual... Se módulo de Z é menor ou igual que 1 meio, tá certo? Isso aqui é menor ou igual que 3, né? 3. Certo? Menor ou igual que 3. Tá certo? Então, agora, se o Z é menor ou igual que 1 meio, 1 menos Z, se o Z é menor ou igual, isso é 1 menor ou igual que 3 meios, né? Quer dizer que o FK de Z está sempre limitado, se Z menor ou igual que 1 meio, isso aqui é menor ou igual que uma constante, tá certo? Para todo K, ok? Porque o que aparece aqui dentro da exponencial é menor ou igual, aqui fica, se o Z é menor ou igual que 1 meio, isso aqui é menor ou igual que 1 meio, isso aqui é menor ou igual que 1 quarto, esse aqui é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a K menos 1, que é menor ou igual que 1. Então, isso aqui é menor ou igual que Logo, isso aqui é menor ou igual que 3. E esse aqui é menor ou igual que 3 meios. Então, esse F, para todo K, esse módulo aqui é menor ou igual que 9 meios. Se Z é menor ou igual, se módulo Z é menor ou igual que 1 meio. Tá certo? Então, isso aqui, a gente pode estimar, esse W aqui é exatamente o módulo de FK de Z. É o módulo... O W é o módulo de FPN de Z sobre a N, né? Tá certo? Ok? Agora, esse módulo de Z sobre a N é menor ou igual que 1 meio, né? Porque o N é tomado grande para que isso aqui seja... Ok? Então, isso aqui é menor... Então, isso aqui fica menor ou igual que uma constante, que é 9 meios. Aqui... Tinha que ser uma constante menor ou igual. Bom... Mas o que está dentro ali da exponencial não é um log do módulo de Z? É o log? É menor ou igual que o log, né? Tem razão. É menor ou igual que o log. Menor ou igual que o log de módulo de Z. Z mais 1. Z mais 1. Não é isso? Aí fica 1 mais Z aqui. Porque o log de 1 mais 1 menos T é igual a T mais T2 sobre 2. Não é isso? Esse é log de 1 menos Z. Aqui é menor ou igual que o log de 1 menos Z. A exponencial do log? Aí... tá ok. Então, acho que tá certo isso. Vamos ver. Bom, depois vocês verificam isso. Então, fica menor ou igual. Essa aqui é a ideia aqui, que isso aqui, então, talvez tenha uma constante aqui, mas módulo uma constante, então, a série, o importante é que essa série soma de módulo de FPN Z sobre a N elevado a DN menos 1, essa série aqui, né? Ela tem que convergir. Então, isso que é importante, ok? Uma vez que ela converge, então o produto converge, normalmente nós já provamos aqui. Então a função, essa função fica bem definida, tá
certo? Ok? Tá, você tem razão aqui. Você pode estimar pelo log log de 1 menos 0. Não é isso? Porque 1 sobre 1 menos t é 1 mais t, né? Quando você integra isso aqui, aí dá o log de 1 menos t, não é isso? Ou menos o log de 1 menos t, né? Não é isso? Menos. Então, isso aqui é t mais t2 sobre 2, não? Exatamente. Então, isso aqui você pode estimar como menos log, né? Ok? Isso aqui é menor ou igual que menos o log. Então, a exponencial de menos então é 1 sobre 1 menos z, não é isso? 1 sobre 1 menos z. Tá. Então, isso aqui fica menor ou igual que 1 menos z sobre 1 menos z. É isso. Tá? Então, 1 menos z. Agora, z é menor ou igual que 1 meio, não é isso? Então, apareceu uma constante aqui que seria 2, né? Essencialmente. Não é isso? Módulo de z é menor ou igual que 1 meio. Então, isso aqui fica menor ou igual que 2. Mas 1 menos módulo 2, 1 menos z, 3 meios. Menor ou igual que 3, não é isso? Se z é menor ou igual que 1 meio, essa f k de x é menor ou igual que 3. Tá certo? Bom, depois eu vou revisar isso aí por enquanto nós... Bom, então quer dizer, aí esse produto convergiria, tá certo? Vamos passar para diante, porque ainda falta o caso. Agora vamos... Basta provar o disco, porque as partes são compactas, né? Então eu não teria que ter um dado compacto. Acho que eu não entendi. Por que o Z está sempre no disco de... Não, esse Z aqui, na verdade, ele está fazendo Z sobre a N. Porque o AN está variando, tá certo? O Z é menor ou igual no disco... Ah, tá. O Z é menor ou igual que R. E esse AN, ele é tomado... O N é suficientemente grande para que o AN em módulo seja maior que 2R. Então, isso aqui fica menor que 1 meio. Tá certo? Tá, então... Ok, mas aí tem que testar se essa série aqui, se a condição é verdadeira, né? Quer dizer, qual é a condição? É que a gente tem que ter soma dn sobre pn r sobre an dn, não, pn aqui, pn, né? pn, essa série aqui tem que convergir para todo R, não é isso? Ok. Mas a afirmação que eu fiz é que se eu tomo Pn igual a N dN, então isso é verdade. Então, aqui fica... Se dN igual a N Pn, então, esse dN sobre Pn... Então, aqui fica N dN, N dN. Não, aliás, aqui é dN, né? dN.
Não, tá certo. NDN. NDN. Então, 1 sobre N, R sobre a N, N, DN. Então, tem que provar que essa série aqui converge. Né? Se eu tomo o PN igual a NDN, posso somar qualquer coisa maior, né? Porque, tá certo? Ok? Mas em particular, tomando como NDN, vai convergir. Então, o que vai acontecer é que, tomando aquele N0, se N é maior ou igual que N0, então, o módulo de AN é maior que 2R, então, maior ou igual que 2R, então isso aqui é menor que 1/2. Então, isso aqui fica menor ou igual que 1 sobre N, 1 sobre 1/2 elevado a NDN. Não é isso? Agora, o DN é sempre maior ou igual que 1. Então, isso aqui fica menor ou igual que 1 sobre N, 1/2 elevado a N. Então, a série converge. Tá certo? Isso para N maior ou igual que N0. Então, se N maior ou igual que N0, você tem isso aqui. E como essa série converge, então, aquela série converge para todo R, tá certo? Fixado. Ok? Tá, então com isso a gente tem uma função inteira, né, que se anula exatamente onde a gente quer que ela se anule com a multiplicidade que nós desejamos. Então agora vamos fazer o caso geral. Tá certo? O caso geral. Então, é o caso geral. Então, a gente vai tomar aquele subconjunto discreto, lambda. Vou chamar de A. Então, esse conjunto é infinito, tá? Ele é infinito. E o U, ele é agora é diferente de C, tá certo? Mas o que interessa é que esse A aqui está contido no bordo de U. Tá certo? Necessariamente está contido no bordo de U, tá? Ele pode ser também, o A pode ser também só o ponto infinito, porque pode acontecer, digamos, você ter aqui o U, né? Aqui tem a sequência N é uma sequência que vai para infinito em U, mas vai para infinito em C também, tá certo? Mas, de qualquer maneira, isso aqui é o bordo em C barra de U, tá? Está contido no bordo de C barra de U, tá? Então, primeiro subcaso, vou supor que a sequência AN, que é o lambda, né? Que é o conjunto de valores de lambda, isso aqui é limitada. É limitada? Então, nesse caso aqui, esse A, o A é fechado, né? Fechado e limitado, tá certo? Então, o A, nesse caso, é compacto. Tá certo? Se a sequência é limitada, o A é compacto. E não vazio, né? Eu estou supondo que a sequência é infinita, né? Tá certo? Eu estou tomando os pontos de acumulação da sequência, não é isso? Que é o A, ok? Então, esse é um conjunto limitado e fechado, tá certo? Bom, então... O que eu vou provar é que existe uma função de C menos A
em C, holomorfa, com as propriedades desejadas. Tal que tem a multiplicidade que eu quero. Tá? Bom, então, quer dizer, isso aqui vai, evidentemente, contém o U, tá certo? Então, essa restringe a função a U, eu tenho solução do problema. Certo? Bom, então, dado N maior ou igual que 1, fixado, então, fixemos um WN em A, tá certo? Que realiza a distância mínima entre AN e A. Porque o A é compacto, né? Então, existe um WN pertencente a A, tal que AN menos WN é a distância de AN a A, que é o ínfimo AN menos Z, tais que Z pertence a A. Não é isso? Ok? Não? Quer dizer, esse conjunto A aí, ele pode ser muito complicado, mas ele é compacto. Tá? Certamente é compacto. É fechado, limitado. Né? Então, existe um WN com essa propriedade aqui. Então, vamos chamar de Fn de Z. Fn mais Dn de AN menos WN sobre Z menos WN. Tá certo? Então, isso aqui, usando a definição dessa F aqui, fica o seguinte. Isso aqui é AN menos WN. É 1 menos AN menos WN. Z menos WN vezes a exponencial aqui, ok? Exponencial disso, mais isso aqui é o quadrado sobre 2, mais etc. Né? Mas então vou botar assim para... Então isso aqui fica o quê? Fica Z menos AN, Z menos WN. Está aqui entre parênteses, é isso aqui, certo? Então essa função Fn aqui, ela tem um zero de ordem 1 no ponto AN. Tá certo? Tem um zero de ordem 1 no ponto AN. Ok? Acho que agora eu me lembrei como é que faz aquele detalhe do... Ok, então... Tem um zero de ordem 1 no ponto AN. Ok? Tá, então, aqui vamos botar assim, W2 sobre 2, W, N mais DN menos 1, certo? Coisa assim. W é isso aqui. Tá? Ok. O que é importante é que essa função tem um único zero em AN. O único zero dela, né, em todo o plano, ela é uma função inteira, definida exceto no AN, no WN. Tem um polo em WN, mas tem um zero em AN. Certo? De ordem 1. Ok.
E então, vamos chamar de W, esse AN menos WN sobre V menos WN. Então, se W for menor ou igual que 1/2, a gente tem que Fn de W, Fn de Z, né? Fn de Z é definido como aquilo ali, então essa coisa aqui é menor ou igual que 3 sobre N mais Dn, W, N mais Dn, por aquela afirmação que eu provei. Tá certo? Então é F de W. Esse W, eu estou supondo que o W é menor ou igual que 1/2. W é isso aqui. Tá, ainda no argumento é W, então, da Fn. É esse W aqui, né? Tá certo? Ok? Isso aqui é o W. Tá? Ok? O que eu tinha provado é que o FK de Z menos 1 menor ou igual que 3 sobre K Z elevado a K. Não foi isso que eu provei? Para Z menor ou igual que 1/2, né? Ok? Tá? Então, eu tenho essa desigualdade aí. Agora, evidentemente, então isso aqui é menor ou igual que 3 sobre N mais Dn é 1/2 elevado a N mais Dn. Certo? Para W, modo de W menor ou igual que 1/2. Então, eu vou definir a minha função f de z, vai ser produto n maior ou igual que 1, fn de z elevado a dn. Então, o que eu vou provar é que isso aqui converge uniformemente nas partes compactas de uma certa f, né, que é esse produto aqui, n igual a 1 até m, né, converge para o produto total, né, tá certo? Nas partes compactas de em C menos A. Ok? Então, para fazer isso, eu vou definir uma cobertura do C menos A por fechados. Tá certo? Por fechados. Então, vamos chamar VM é igual conjunto 2E pertencente a C menos A, tais que a distância de Z a A é maior ou igual que 1 sobre M. Tá? Esse A aí é um compacto. No caso que eu estou considerando, né, ele é um compacto. E esse VM, essa função Z, ZA é contínua, né? Tá certo? É uma função contínua. Então você define um fechado. Isso aqui define um fechado. Tá certo? Isso aqui está contido em C menos A e é fechado. Tá certo? E é uma exaustão do C menos A, quer dizer, é uma exaustão crescente, né? VM mais 1, né? Contém VM, né? Para todo M. Isso aqui é uma exaustão. Quer dizer, então, basta a gente provar que esse produto converge uniformemente
em VM, qualquer que seja M maior ou igual que 1 fixado. Certo? Qualquer que seja M maior ou igual que 1 fixado. Então, vamos fixar um M, tal que o VM é não vazio. Tá certo? Vamos supor que o M, fixar um M, tal que o VM. Na verdade, o VM é não vazio para todo M. Mas vamos fixar um M, então. Tal que o VM é não vazio. Bom, aí o argumento é parecido agora. Que o limite de limite da distância de AN. Essa sequência AN, o conjunto de pontos de acumulação dela é exatamente o A, né? Tá certo? Por definição do A. Então, essa distância tende a zero. Certo? Então, isso aqui implica que existe um N0, tal o quê? Se N maior ou igual que N0, então, D de AN a A. Agora, esse D de AN a A, o que é? É o módulo de AN menos WN, lembra? O WN é exatamente definido como sendo essa distância. E essa distância é menor que 1 sobre 2M, tá? O M com M fixado, então, fixado o M, usando essa condição aqui, eu posso fixar um N0 para todo N maior ou igual que N0. Isso aqui é menor que 1, menor ou igual que 1 sobre 2M. Então, se o Z pertence a VM e N maior ou igual que N0, então, o W que eu defini lá, módulo de W, que é o AN menos WN sobre Z menos WN é menor que 1 meio agora, certo? Ok? Porque esse aqui é maior ou igual que 1 sobre M, e esse aqui é menor ou igual que 1 sobre 2N. 2M. Tá certo? Ok? Então esse aqui é menor ou igual que 1 meio. Então a gente pode aplicar a estimativa, tá certo? Ok? Então a gente tem que, aplicando a estimativa, a mesma estimativa anterior. Tá certo? Essencialmente, quer dizer, a gente tem que o Fn de Z menos 1 menor ou igual que 3 sobre N mais Dn, 1 meio N mais Dn. E Dn vezes isso aqui, não? Ok? Menor ou igual que 3 sobre 2 elevado a N, porque o Dn é maior ou igual que 1, tá certo? Então, menor ou igual que 3 sobre 2 elevado a N. Tá certo? Porque esse aqui fica menor que 1, ok? Então, a série converge. Essa série aqui converge. Agora eu me lembrei, quando você pega o Fn, esse aqui vai ser análogo no outro caso, você vai pegar Fn elevado a Dn, né? E aqui, a gente sabe que o Fn, então a gente vai olhar para o log, né? Isso aqui, log do módulo, isso aqui, certo? Ok? Tá? O log do módulo. Então, esse aqui é Dn vezes o log do módulo de Fn de Z, certo? Ok? A gente tem que provar, na verdade, que essa série aqui, ó, soma Dn log de Fn de Z,
converge, tá certo? Agora, isso aqui é equivalente, né? Essa série aqui converge se somente se a série soma dn fn z menos 1 converge, tá certo? Aqui, ok? Quer dizer, a estimativa, na verdade, tem que passar pelo log antes. Foi isso que eu esqueci. Tá certo? Tem que passar pelo log. Bom, eu vou pular esse detalhe aí porque a gente não tem mais tempo. Mas, de qualquer maneira, então, agora é análogo, tá certo? Quer dizer, essa série numérica aqui, quer dizer, dn, norma de fn menos 1 em Vm, né, essa série aqui vai convergir, tá certo? Essa série aqui vai convergir, vai implicar que essa série aqui, tá certo? Não é isso? Essa aqui vai convergir, tá certo? Ok? Vai implicar que essa aqui converge. Então, logo, essa aqui vai convergir, certo? Então, aí faz o caminho que a gente precisava, certo? Logo, o produto vai convergir. Então, ok. Então, nesse caso aqui também é verdade, quer dizer, para todo M fixado, o produto converge. Produto tomando, existe um N0 tal que produto para N maior ou igual que N0 converge, então isso é a condição que a gente precisa, certo? Ok? Então, o produto converge nesse caso. Então, a gente tem que considerar o caso agora, caso geral, vai ser reduzido ao anterior, né? Então, vamos fixar, então. Então, a gente tem um U, né? E o lambda, gama, né? Um subconjunto discreto agora de U. Tá certo? Ok? E agora eu vou supor que o U também é diferente de C. Tá? Ok? Tá. Tá, então, a ideia aqui vai ser a seguinte. Vamos considerar um ponto Z0 pertencente ao U menos gama. E vamos considerar essa homografia aqui. Certo? Considerar essa homografia. Então, T de U vai ser um U', vai ser o T de U, vai ser um subconjunto aberto de C barra, mas que contém o infinito, tá certo? Porque essa função, o T de Z0 aqui é infinito, tá? Contém o infinito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair aqui o infinito, e vou chamar isso aqui de U' agora, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, é que, como o Z0 pertence a U menos gama, o gama é um subconjunto fechado de U, tá? Existe um disco de centro Z0 em um certo raio S aqui, tal que não intercepta o gama, certo? Ok? Então, isso vai implicar o seguinte, que o T de gama, agora é limitado e fechado. Tá certo? Ok? Tá, o T de gama agora é limitado e fechado. Concordo? Porque ele vai estar contido no T, no complementar do T desse disco aqui.
O ST desse disco é um complementar de um disco em C, né? Tá certo? Então, ilimitado e fechado. Ok, então a gente pode refazer o argumento que a gente fez, a gente pode refazer aqui. Tá certo? Quer dizer, então existe uma função G de U' em C, não é? Isso pelo argumento anterior, tá certo? Tal que G menos 1 de 0 igual a T de gama, certo? Ok? E tal que a ordem de G em T de AN igual a dN para todo N. Tá? Ok? Então a gente vai definir agora uma F de Z como sendo espera só um minutinho. G de 1 sobre Z menos Z0. Tá certo? Seria o contrário, né? Espera aí. Só um minutinho. A gente fez... Só um minutinho aqui. Vamos ver o que eu fiz aqui. Tem o T aqui. Lambda, né? T de lambda. Então aqui eu obtive uma função que eu chamei de G, no linha, né? Ok? Com as propriedades desejadas. E aqui eu quero obter uma F aqui. Né? Quero obter uma F. Então essa F vai ser exatamente a G composta com a T. Tá certo? A G composta com a F vai ser a G composta com a T. Tá certo? Então essa F, ela vai ter... Como essa T é um difeomorfismo, tá? É um biolomorfismo, então ela vai preservar as multiplicidades, tá certo? Essa F vai ter a mesma multiplicidade que a G no F, quer dizer, o F menos 1 de 0 vai ser T menos 1, G menos 1 de 0. G menos 1 de 0 é T de lambda, então F menos 1 de 0 vai ser lambda, certo? Ele vai ter os mesmos zeros. Os zeros dele vão ser os AN, vão estar em gama, e a multiplicidade é exatamente a mesma do ponto correspondente para G, certo? Agora, a única coisa que a gente tem que provar agora é que esse ponto Z0 ele ficou excluído, o T de Z0 ficou excluído, porque o T de Z0 é infinito, não é isso? Ok? Ficou excluído do linha. Então a gente tem que provar que o Z0 com respeito a essa função F aqui, vai ser a solução do problema, o Z0 é uma singularidade removível da F. Tá certo? Então, com isso aí a gente prova o seguinte, que limite, quando Z seria Z0 de F de Z, é igual a 1. Tá certo? Prova esse fato aqui. Tá? Então, o Z0 vai ser uma singularidade removível da F. Isso eu não vou fazer, mas está feito no livro aí. Tá certo? Ok? Ok? E tem que provar isso aqui. Então, provando isso aqui, a gente obtém que o ponto Z0 é uma singularidade removível e não é um zero
da F, tá certo? Não é um zero da F. Ok? Tá, então o problema fica resolvido. E a gente tem o seguinte corolário aí. Que se a F é uma função meromorfa no aberto, conhece U de C, então, existem funções holomorfas F, H, G e H em U, tais que F igual a G sobre H e o conjunto de polos da F é o H menos 1 de zero e o conjunto de zeros da F é o G menos 1 de zero. Tá certo? Então, o corolário disso aí é que qualquer função meromorfa, tá certo? Não aberto de C, ela pode ser escrita como um quociente de duas funções holomorfas, uma que carrega todos os zeros, a outra que carrega todos os polos. Tá certo? Ok? Bom, a gente pode dizer até que os zeros dessa aqui não interceptam os zeros da outra. Tá certo? H menos 1 de zero, interseção G menos 1 de zero, igual a vazio. Tá certo? Ok? Tá. Ok. Vamos perder uns 10 minutos aqui, que eu quero falar rapidamente sobre a função gama. Tá certo? A função gama, ela justamente entrar uns 10 minutos além do tempo, falar rapidamente sobre a função gama. Então, a função gama é entre aspas, uma generalização da exponencial, do fatorial. Tá certo? É a generalização do fatorial. Então, ela é definida da seguinte maneira. A gente usa esse teorema de Wassers e vamos definir φ de Z como sendo Z π de 1 mais Z sobre N a menos Z sobre N. Tá? Ok, então essa função aqui é exatamente o F2, aquele fator de Wassers, F2 de menos Z sobre N, certo? Ok? Tá. Então, quer dizer, esse produto vai convergir normalmente nas partes compactas de C. Φ converge normalmente nas partes compactas de C. Tá? Isso aí é o cálculo exatamente igual. Tá certo? É o cálculo da primeira parte da demonstração do teorema, certo? Ok? Se eu tirar isso aqui, ele não converge. Tá? Porque isso aqui não a função Z sobre N, módulo Z sobre N, é aquela mesma coisa que eu falei quando eu defini aquele produto que dá o seno de πz, né? Certo? Ok? Então, isso converge normalmente e o φ de 1
Isso aqui. Tá? Esse número aqui, tá? É um número real positivo, tá certo? Ok? Tá? Porque todos os fatores aqui são maiores ou iguais. Como é que é? São maiores ou iguais que zero. Tá certo? Então, isso aqui existe uma constante gama real, tal que, na verdade, isso aqui bom, existe uma constante gama, tal que φ de 1 é elevado a menos gama. Tá certo? Ou seja, é elevado a gama, φ de 1 igual a 1. Tá? Então, essa gama aqui, essa constante gama, é chamada constante de Euler-Marcheroni. Certo? É um número meio misterioso aí, mas e a função gama, ela é definida assim, ó. É elevado a menos gama z sobre φ de z. Quer dizer, φ de z é esse produto aqui. Então, quer dizer, a função gama é uma função meromorfa, na verdade. Tá certo? E os polos dela são o quê? É o zero e os números inteiros negativos. Tá certo? Ok? Então, os polos dela é 0, menos 1, menos 2, certo? Ok? São os inteiros negativos e mais o zero. Ok? Então, o teorema que é provado aí no livro é o seguinte. Exatamente, os polos de gama são 0, menos 1, menos 2, etc. São polos de ordem 1. Todos têm ordem 1. Certo? Ok? Portanto, gama, a função gama é meromorfa em C. Então, A, B. Gama de Z, diferente de zero, para todo Z pertencente a C. Isso aí sai da fórmula, porque essa função aqui é holomorfa, né, em C, tá certo? E essa aqui também, mas essa aqui é inteira também, né? Então, é um quociente de duas funções inteiras, sendo que o numerador não se anula, tá certo? Então, ela não se anula e o gama de x é positivo, xx é positivo. Tá, então isso aqui sai daqui também, tá certo? Porque se x é positivo, esse aqui é positivo, todos os fatores aqui são positivos. Então, gama de x é positiva no eixo real positivo. Depois você tem C, gama de Z mais 1, Z, gama de Z. Canção do Z. Tá certo? Tá, para todo Z que não é polo, vai dessa fórmula aí. Então, em particular, você tem que o grama de N mais 1 é N fatorial. Certo? Porque gama de N mais 1 é N vezes gama
de N. Gama de N, N menos 1, gama de N menos, e assim sucessivamente. E o gama de 1 é 1, tá certo? E o gama de 1 é 1 por quê? Porque quando Z é igual a 1, isso aqui é elevado a menos gama, e aqui é φ de 1. Então, φ de 1, tá certo? É elevado a menos gama sobre φ de 1 é igual a 1. Então, e finalmente, a gente tem a seguinte fórmula aqui para o gama. Esse gama é o limite, quando N tende a infinito, 1 mais 1 meio, mais 1 sobre N, menos log de N mais 1. Tá? Então é interessante que isso aqui dá uma fórmula. Você pega a série harmônica, soma até N aqui, tá certo? Depois subtrai log de N mais 1, esse limite aqui dá o gama. É interessante. Então esse gama aqui, essa fórmula aqui implica que o gama está entre 0,5 e 0,6, certo? Ok? Agora, tem um problema famoso aí, cérebro, saber se o gama é um número irracional. Ninguém sabe disso. Tá certo? Esse gama, essa constante aí, ninguém sabe se é um número racional ou irracional. Tá certo? Ok? Bom, a demonstração disso aí é simplesmente tá? A demonstração disso aí é que é simplesmente você, por exemplo, essa fórmula aqui, essa aqui é fácil, né? Isso aqui é fácil, isso aqui também é fácil. Essa fórmula aqui é você escrever o gama de Z mais 1 sobre gama de Z. Você tem, quer dizer, não é só escrever. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, na verdade você escreve. Chama PN igual. Não é mesmo? Peraí. PN de Z elevado a gama Z vezes o produto parcial aqui. Você escreve isso aqui, né? Tá certo? Ok. Então, isso aqui, esse PN, ele pode ser escrito assim, ó. A gente passa esse N, vai passando, aqui é J, né? J. A gente passa, isso aqui é um produto finito, então, aqui vai aparecer E elevado para J igual a 1 até N, né? Tá certo? Então, vai aparecer aqui exponencial de menos 1 sobre J, menos 1 meio, não é isso? Menos 1 sobre N, tá certo? Tá certo? Z, não é isso? Isso é o resultado daqui. Aqui eu vou passar esse J para o numerador, tá certo? Então vai aparecer um produto assim, ó. Z. E aqui vai aparecer o gama Z. Elevado mais gama. Então vai aparecer assim, gama, menos 1, menos meio, tá certo? Menos 1 sobre NZ. E aqui, numerador,
aparecer isso aqui. Ó. E no denominador aparece o n fatorial. Certo? Então, acontece que o limite quando o n tende a infinito, disso aqui, é o que é? É 1 sobre gama de z. Tá certo? Né? Limite. Quando n tende a infinito, Pn de z é 1 sobre gama de z. Tá certo? Ok? Tá, então, agora, com isso aqui eu posso também calcular o Pn de z mais 1. Se eu calculo Pn de z mais 1 sobre Pn de z, tá certo? É só substituir aqui o z por z mais 1 e diminuir, e fazer o quociente. Então, fazendo as contas aqui, isso aqui dá z mais n mais 1. O n fatorial cancela aqui, né? Tá certo? Então, vai aparecer aqui um termo z mais n mais 1, que é quando eu substituo aqui z por z mais 1, tá certo? Sobre z, né? Sobre z, certo? Né? Porque no Pn de z mais 1 não aparece esse z aqui, tá certo? Mas no Pn de z aparece o z. Então, aqui nesse produto aqui, o resultado fica esse aqui. Vezes... Bom, aí fica a exponencial disso aqui, z mais 1, dividido pela exponencial z, né? Então, aqui fica a exponencial de gama menos 1 mais 1 sobre n. Tá certo? Ok? Tá, então parece isso aqui. Então isso aqui, o que é? Bom, isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Bom, fica 1 mais n mais 1 sobre z. Não é isso? Essa fração aqui é 1 sobre... Então fica exponencial. Peraí, como é? Exponencial de gama menos 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre z exponencial de gama menos gama n. O que é o gama n? Gama n. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, peraí. Não, aqui tem o n mais 1. N mais 1. Vamos colocar n mais 1, exponencial. Tá, então agora eu quero passar esse n mais 1 aqui para dentro. Então, para passar ele aqui para dentro, eu vou colocar com isso aqui, exponencial do log de n mais 1. Tá certo? Não? Exponencial do log de n mais 1 eu passo aqui para dentro, tá certo? Então eu vou ficar com 1 sobre z, exponencial de gama menos gama n, onde gama n é igual a log de n mais 1 menos 1 mais 1 sobre n. Concorda? Tá certo isso? Menos, né? Tá certo?
Gama menos gama N, então, ok? Então, gama N é isso aqui, tá? Guardar, o gama N é isso aqui. Que é exatamente o limite que eu falei que dá gama. Tá certo? Ok? Tá. Agora, isso aqui, gama, quando N tende a infinito, gama mais 1 sobre N, tende para menos infinito. Quando N tende a mais infinito, não? Então, isso aqui tende para menos infinito. Porque o gama está fixado, então isso aqui vai subtraindo uma coisa que tende para mais infinito, né? Tende para menos infinito. Então, isso aqui, essa exponencial tende para zero, certo? Exponencial de uma coisa que tende para menos infinito, tende para zero, certo? Então, quando N tende a infinito, isso aqui tende para... Então, você tem que Pn de Z mais 1 sobre Pn de Z. Então, por um lado, isso aqui tende para gama de Z sobre gama de Z mais 1. Tá certo? E... ok. Agora, vamos fazer para Z igual a 1. O que acontece quando Z é igual a 1? Bom, quando Z é igual a 1, quando Z é igual a 1, o Pn de 1 Peraí. Aqui está. Estou fazendo uma confusão. Quando Z é igual a 1. Quando Z é igual a 1, o Pn de 1 tende para 1, né? Tá certo? Porque o limite quando N... Peraí. Limite quando N tende a infinito. Pn de 1 igual a 1. Porque isso tende para 1 sobre gama de 1, que a gente já sabe que é 1, tá certo? Gama de 1, nós definimos a função gama de tal maneira que gama de 1 fosse 1. Então, o Pn de 1 tende para 1, que é 1 sobre gama, né? Certo? Ok? Agora, Pn de 1, quanto é? Pn de 1 faz Z igual a 1, a exponencial gama menos 1 mais 1 sobre N. E aqui dá N mais 1 fatorial sobre N. Dá N mais 1. Não é isso? Então, fica N mais 1 vezes exponencial disso aqui. Incorporando aqui como log de N mais 1. Certo? Então, Pn de 1 é isso aqui. Certo? Ok? Isso aqui é exatamente o que eu chamei de gama N. Menos gama N. Então, Pn de 1 tende para 1. Então, exponencial de gama menos gama N tende para 1. Tá certo? Exponencial de gama menos gama N tende para 1 quando N tende a infinito. Agora, tanto gama quanto gama N são números reais, tá certo? São números reais. Então, a exponencial é real, portanto. Então, a única maneira disso aqui tender para 1 é que o gama N tenda para gama. Tá certo? Então, o gama N tende para gama. Então, isso é aquela aquela parte C ali que eu coloquei, né? Aliás, parte D, né? Parte D, certo? Então, o gama N tende para gama e, portanto, isso aqui tende para 1. Esse exponencial tende para 1, então isso aqui tende para 1 sobre Z. Então, isso aqui é 1 sobre Z. Certo? Logo, gama de Z mais 1 é Z, gama de Z. Certo? Ok.
Bom, tem uma consequência aí, eu não vou falar aqui, mas interessante, que é o Teorema de Gauss, que dá uma outra representação para a função gama, mas tem um corolário que é o seguinte, faz uma conexão com aquilo que a gente já viu na aula anterior, aí, que é tem a seguinte fórmula aqui, ó, que é gama de Z, gama de 1 menos Z, é π sobre seno de Z. Tá? Ok? Então, isso aqui é, digamos assim, seria decorrente, é só fazer as contas aí, né? Você olha para, pode fazer olhando para o produto, ou então para o Teorema de Gauss também, que está aqui no livro. É que o Teorema de Gauss é que você define gama n de Z com n fatorial, n elevado a Z, Z mais 1, Z mais N. Esse N elevado a Z aqui é uma exponencial de Z log de N. Esse é o log real de N, né? Certo? Ok? Então, isso aqui, Teorema de Gauss, isso aqui tende para gama de Z. Nas partes compactas do complemento dos polos, tá certo? Tem que ser menos o Teorema de Gauss, isso aqui tende uniformemente nas partes compactas disso aqui para gama de Z. Certo? E aí, como corolário, a gente tira essa fórmula aqui, ó. Mas também pode olhar para o produto, né? O produto envolve, lembra que o gama, ele envolve, naquela função φ, né? O produto envolve Z e 1 mais Z sobre N é menos Z sobre N, né? Que é o... Ok? Aí quando você troca Z por 1 menos Z, aí aparece vai aparecer o termo, né? Você faz Z por 1 menos Z, fica 1 mais 1 menos Z sobre N. Então, fica N mais 1. Como é que é? Bom, não sei. Vai ter que fazer as contas aí. Agora não. Vai ter um termo menos Z sobre N aqui. Tá certo? Ok? Bom, deixa aí para vocês. Então, essa fórmula interessante que dá uma consequência que é que aqui, quando você faz Z igual ao meio, aí fica gama de Z ao quadrado. Gama de Z ao quadrado, aí você pode calcular. Gama de 1 meio. Gama de 1 meio ao quadrado vai ficar igual a π. Certo? Então, dá para calcular alguns valores da função gama fora do 1. Tá certo? Então, o gama de 1 meio é raiz de π. Certo? Função gama aparece aí em vários contextos aí, inclusive na fórmula, a fórmula de Riemann, que nós não deu tempo de a gente ver aqui. Hã? Função zeta de Riemann. Quê? Função zeta de Riemann. Função zeta. Tem uma fórmula do Riemann que que mostra que a função zeta se estende como função meromorfa para todo o plano, entendeu?
E tem essa fórmula faz uma conexão dessa função zeta com uma função zeta que tinha sido definida pelo Euler anteriormente, entendeu? Certo? Que era definida e aí entra a teoria dos números primos, entendeu? É porque aparecem os números primos aí, entendeu? Nessa função zeta do Euler, aparecem os números primos. Aí entra vários problemas de teoria dos números que estão conectados com a função zeta, entendeu? E tem um problema de $1 milhão. Quem resolver, ganha $1 milhão. É chamada hipótese de Riemann, que o Riemann ele fez essa fórmula que mostrava que a função zeta se estendia para todo o plano como função meromorfa e tem alguns zeros da função de Riemann que são óbvios, que são esses pontos negativos aí, entendeu? Polos, não me lembro bem agora. Tem uns zeros que são óbvios, mas que estão no eixo real. Mas tem uns outros que aparecem na reta real de z igual a 1/2, entendeu? Quer dizer, vão aparecer... Tem um teorema que diz que... você tem uma faixa aqui, que é real de z 0, menor igual real de z, menor ou igual que 1. Essa faixa aqui, tá? Então, tem um teorema que diz que todos os zeros da função de Riemann, exceto os triviais, tá certo? Estão contidos nessa faixa aqui. Aí depois, provou-se que, no século XIX, provou-se que, na verdade, estão contidos nessa faixa aqui, na faixa aberta, no bordo, tá certo? Aí o Riemann observou primeiro que estava contido aqui, certo? Aí ele conjecturou que todos estavam nessa reta real de z, igual ao meio aqui, tá? Todos estavam aqui, ele chegou a calcular 3 zeros aqui. Isso foi descoberto na década de 30, que ele tinha calculado esses 3 zeros da função zeta. Aí ele conjecturou que estavam todos aqui, tá? Mas não conseguiu provar, ok? Então, a chamada hipótese de Riemann vale $1 milhão. Certo? E tem um computador que está calculando esses zeros aí. Já calculou mais de 1 trilhão, estão todos nessa reta aí. Certo? Ok? Parece que eles conseguiram diminuir a faixa. Se conseguir diminuir a faixa, está fantástico. Já é uma coisa... Teve um rapaz aqui no INPA que mostrou que a hipótese de Riemann é equivalente a um outro problema em probabilidade. Não, pois é, tem milhares de problemas que são equivalentes à hipótese de Riemann. Então, tem dezenas de problemas. Eu não sei se são milhares, mas tem dezenas que já se mostrou que são equivalentes à hipótese de Riemann, entendeu? Tá? Tem dezenas de problemas que são equivalentes à hipótese de Riemann, tá? Mas eu não sei quais são, mas tem vários, entendeu? Que se provou, tem de probabilidade, tem de análise funcional, entendeu? Tem vários problemas que se provou, tem. Mas o fato é que a hipótese de Riemann, ela implica coisas fortes sobre os números primos, entendeu? Por exemplo, tem um problema de Goldbach. Goldbach não, é um problema dos primos, os primos próximos, como é que é? Irmãos, né? Gêmeos, exato. Que tem uma infinidade de primos da forma que são P e P mais 2 são primos. Por exemplo, 3 e 5, 5 e 7, mas aí 7 e 9 não é mais, né? Tá certo? 7 e 9 não é mais, mas aí você tem 11 e 13, entendeu? 17 e 19. Aí tem um problema dizendo que isso aí tem uma infinidade, mas ninguém provou até hoje, entendeu? Aí, recentemente, teve um peruano que, assim, coisa de alguns meses atrás, um peruano que provou que tem 70 milhões, eu acho. P mais 70 milhões, tem uma infinidade de primos que são P mais 70 milhões, uma coisa assim. Qualquer número par maior que 70 milhões, entendeu? Ele ficou famoso, já ficou famoso por causa disso, entendeu?